Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando e se recuperando do desafio que a gente fez ontem na nossa live, né? Tia Jéssica entrou de surpresa, né? Entrou em ação e nós fizemos um desafio super legal, super gostoso de matemática pra gente poder treinar, né, a prática de estudar a tabuada, de ter a tabuada na cabeça, para qualquer situação a gente tá lá, ó, consultar nossa mente e jogar o resultado para fora, né? Espero que vocês tenham gostado. Virão outros pela frente para vocês poderem se sentirem entusiasmados, né, de poder estudar a tabuada. E eu gostei muito da participação de vocês na live de ontem. Estou muito feliz porque vocês arrasaram, quinto ano. Arrasaram. Não tem outra palavra. Muito obrigada pela participação de vocês. E amanhã tem outra live, hein? A gente vai tirar dúvidas e continuar o assunto de matemática. Eu espero vocês também lá. Tá bom? Hoje a nossa aula é aula de ciências, né? Hoje é só aula de ciências, vocês vão ficar molezinha, assistir essa videoaula. Vou colocar um vídeo também no YouTube para complementar a minha videoaula para vocês. Vão fazer umas atividades e vão ficar de boa para poderem estudar a tabuada. Tá bom, quinto ano? Na nossa aula passada de ciências, nós começamos a falar sobre os biomas brasileiros, né? Que foi a apresentação do capítulo Amazônia, Cerrado e Caatinga, capítulo 6. E aí nós falamos sobre a Amazônia e sobre o Cerrado. E sobrou hoje a Caatinga, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse bioma brasileiro tão único nosso, né? Essa é uma aula que vai ser rápida, não vai ser demorada como tem sido as nossas videoaulas, porque a tia Amanda fala mais que o homem da cobra, mas vai ser bem rapidinha a nossa videoaula de hoje. Mas eu espero que vocês consigam entender melhor, né, o que o livro está passando para vocês, falando sobre as características da Caatinga, né, sobre os animais típicos daquele bioma. Vai ser bem moleza, tá, quinto ano? Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, para vocês pegarem um livro, uma caneta de marca-texto ou um lápis, para a gente poder ir marcando as partes importantes. Porque essas partes importantes que a gente marca, como eu já falo com vocês desde antes da quarentena, ajuda a vocês terem o plano de estudo de vocês na cabeça, né? Quando a gente for estudar para prova, para teste, enfim, a gente consegue estudar melhor quando a gente já tem as partes sublinhadas, né, importantes. E aí fica a dica da tia Amanda, né? Então abre aí o livro de vocês na página 152, que vai começar a falar sobre a Caatinga. Um dado importante, né, um fato importante da Caatinga é que ela ocupa 10% do território nacional. A Caatinga é um bioma nosso, um bioma brasileiro, só existe aqui no Brasil, mais precisamente lá no sertão nordestino, né? Ela vai ser predominante lá. E é um bioma nosso que só vai ter aqui no Brasil, com características super peculiares que nós vamos descobrir agora, tá bom? Então abre aí seu livro na página 162. Começa falando que a Caatinga é um bioma encontrado somente no Brasil, que eu acabei de falar. Ele ocupa cerca de 10% do território nacional. E aí tem umas imagens mostrando, né, a área que ela ocupa, o espaço que ela ocupa e umas perguntas, umas questões sobre a imagem para vocês responderem. Beleza, né? Vocês vão tirar isso de letra. Na página 153 continua falando sobre a Caatinga e fala que a Caatinga é popularmente conhecida como sertão nordestino, né? Que eu acabei de falar, na região do sertão nordestino, né? Por que a gente fala isso? Porque ela se encontra naquele ambiente, então a gente, como uma característica, a gente acaba falando que é o sertão nordestino, né, a Caatinga. Sublinhe isso aí, por favor, na página 153, no primeiro parágrafo. A área ocupada pela Caatinga é conhecida popularmente
como o sertão nordestino. E aí ele vai falando sobre o clima, que o clima ele é seco e quente. O clima seco, ele faz as pessoas, acho que eu já falei isso com vocês, no geral mesmo, no Brasil, não só na Caatinga, mas faz as pessoas terem mais dificuldades para respirar devido a doenças pulmonares e tudo mais. As pessoas que moram perto desse lugar também lidam com esses problemas, né? Porque por conta do clima ser muito seco, né? E quente. Mas aí o quente não é igual o quente do Rio de Janeiro, que faz 50 graus. O quente lá, o nosso livro vai falar que os termômetros variam entre 24 e 26 graus. Pra gente nem é tão quente, né? Quando faz 24 graus aqui no Rio, a gente até tá com um casaquinho, com uma calça mais quentinha. Mas lá, pra eles é uma temperatura quente, esse clima, né? Essas temperaturas. Aí, no finalzinho do último parágrafo, tem uma parte muito importante que eu preciso que vocês também se atentem a ela e sublinhem. Há longos períodos de seca, que podem durar meses ou anos. Vira e mexe, nós vemos no jornal, né, na televisão, no rádio, que o sertão nordestino está passando por secas. E isso é comum naquela região. E por isso ser comum naquela região, a Caatinga, ela vai ter a sua vegetação própria para esse clima. E aí o livro vai falar de 3 vegetações que tem, né, na Caatinga, que consegue ficar vários tempos, né, meses ou anos, como o nosso livro fala, sem água, né, passando pela seca. Uma dessa vegetação é o cacto, que nós conhecemos, todos nós sabemos que é uma vegetação que consegue, né, ela absorve toda a água do solo, ela guarda a água nela e ela consegue ficar muito tempo sem ser regada, né, o que uma outra planta não conseguiria, porque as plantas precisam de água. Além do cacto, nosso livro vai falar, lá no finalzinho do 2º parágrafo, dos mandacaru e xique-xique, que são 2 outras espécies de vegetação que são acostumados, adaptados a esse clima da Caatinga, de seca, né, que pode passar por períodos de seca e a plantação não vai morrer, né? E aí tem várias figuras nessa página para vocês poderem entrar um pouco mais, né, no mundo da Caatinga. E na página 154, o livro vai falar de alguns animais da Caatinga, animais que vivem nesse bioma, né, que são acostumados a viver nesse bioma. E aí, esses animais, eles são adaptados a viverem nesses lugares, né, por conta do grande período de seca, né, que eles passaram. Eles foram evoluindo e se adaptando a viverem nesse bioma. E aí o nosso livro vai falar do tatu-bola, da cutia, da arariranha azul, que são animais que vivem nesse bioma da Caatinga. Eles são adaptados para poderem viver neste bioma, né? Que é um bioma bem peculiar, né? Que tem algumas restrições a esses animais e as vegetações, mas mesmo assim é um bioma rico, né, em vegetações e em animais também, tá? E aí tem uma curiosidade sobre a Caatinga na página 155, para vocês poderem fazer, né, saber um pouco. E para fechar esse capítulo, eu queria falar um pouco com vocês, que o nosso livro ele vai falar lá na página 159, no Para Concluir, e eu achei isso muito legal, que nós estudamos, né, fala sobre os tópicos que nós estudamos, e no último tópico fala assim, ó, leia aí comigo. Em todos esses biomas, a ação humana tem causado danos, seja por conta da poluição das águas, seja pelo desmatamento ou pelo tráfico de animais. E aí, 5º ano, vai entrar nas nossas aulas anteriores. Lembram das nossas aulas anteriores que a gente vem falando e eu falei que vai ser a palavra-chave desse bimestre, do 2º bimestre, para as matérias de História, Geografia e Ciências? Qual é a palavrinha? Conscientização, né? A gente vê
como o homem ele está interferindo até nos nossos biomas, né? Que é uma coisa que a natureza deu pra gente, que Deus nos deu pra gente poder aproveitar. E o homem ele tá entrando até nessa parte dos biomas, causando desmatamento, que a gente viu na Amazônia, causando a caça ilegal de animais que vivem naquele determinado espaço e os animais entrando em extinção. Então, quinto ano, mais uma vez termino o capítulo 6 falando com vocês sobre a importância da conscientização, né? A gente conversar com outra pessoa sobre isso, trocar informações é super legal, porque eu costumo dizer, já falei algumas vezes nessas aulas, que a gente não muda o mundo de uma vez, né? A gente muda a nossa casa, a gente muda o nosso bairro, muda a nossa escola, e aí aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo mudar o mundo. Então, quinto ano, a conscientização, vocês chegarem para uma pessoa que acha que, deixa desmatar a Amazônia, a gente precisa das árvores. E aí você explicar, não, a minha professora falou na aula de ciências que nós devemos cuidar do bioma da Amazônia, porque é um bioma que faz bem pra gente, a gente precisa das árvores para poder respirar. E aí na conversa, a pessoa vai falando, caramba, é verdade, ele tem razão. E aí a gente vai, aos pouquinhos, mudando o mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido um pouco mais sobre a caatinga, né, que é um bioma brasileiro bem importante para a gente poder conhecer. Eu vou colocar no plural as páginas do livro, que são para vocês fazerem, e como eu falei, um videozinho bem curtinho, juro para vocês, no YouTube, só para complementar a minha fala sobre a caatinga nessa videoaula de hoje. Tá bom, quinto ano? Um beijão para vocês. Espero todos vocês na nossa live de sexta-feira, hein? Todo mundo na live, os 12 alunos da nossa turma, pra gente poder tirar todas as dúvidas, poder bater um papo legal e fazer as atividades. Tá bom, quinto ano? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.